Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de cultura, de educação e de variedades, atualidades. Meu nome é Ana Cristina, eu sou jornalista do IFB, sou uma mulher parda que tem os cabelos grisalhos bem curtos, ondulados. Eu estou usando uma camiseta cor vinho rosado que está com a inscrição Meninas na Ciência, Projeto Meninas na Ciência. E hoje, o tema do nosso podcast é de interesse de todos. O tema é o Dia Internacional de Acesso Universal à Informação. O dia foi agora, dia 28 de setembro, e nós temos a alegria de estar recebendo aqui a Secretária Nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União para falar desse tema. Um tema em tempos de comunicação instantânea, inteligência artificial, bem que pega para todos, hein? Vamos lá, bem-vinda, Natúlia. Obrigada, Ana Cristina. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participar do podcast. Pode se apresentar? Claro. Meu nome é Ana Túlia, hoje eu estou secretária nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. Eu sou uma mulher negra com tom de pele claro, cabelo na altura dos ombros, cabelo cacheado. Hoje estou vestindo uma blusa verde, com um blazer claro e um colar bem colorido. Então, nós temos a data, que tem um nome um pouco longo, né? Que é Acesso Universal à Informação. Acho que a gente pode começar destrinchando um pouco esse tema, né? Para falar começando por acesso. Porque a palavra acesso lembra uma porta que está se abrindo e, ao mesmo tempo, nem todos parece que conseguem hoje em dia entrar por essa porta. Né? A gente tem aqui uma situação, por exemplo, que quando no Instituto vamos publicar um edital, ele precisa ser acessível para que as pessoas que usam leitores por desafios de visão possam ler dessa forma, né? Então, é um exemplo que a gente dá com relação à acessibilidade. A palavra acesso, ela tem mesmo essa função? Sem dúvida, Ana. Quando a gente fala de acesso à informação, a gente está falando da abertura do Estado, dos governos de um modo geral, para o cidadão. Ou seja, é uma forma do cidadão, de fato, entrar nos assuntos do poder público, conhecer esses assuntos, acessar mesmo os seus direitos. Não só o direito a obter a informação, mas o direito a obter uma informação que vai ajudá-lo a exercer outro direito, a acessar outro direito. Então, o cidadão, quando ele consegue conhecer melhor as estruturas do Estado, as estruturas do poder público de uma forma geral, ele consegue entender melhor quais são os papéis de cada um dos órgãos públicos e entender também como é que ele pode acessar os direitos que esses órgãos públicos têm que executar. Então, por exemplo, o cidadão precisa saber como que está o plantão, né, numa determinada unidade de saúde lá do seu município. Ele pode, por meio de um pedido de acesso à informação, acessar, né, qual que é essa escala, quando que vai ter um pediatra, e, enfim, outras informações que ele precise para acessar esse direito à saúde. Então, de fato, é uma porta. É interessante porque é uma normativa que vem sempre sendo aprimorada, né? Eu fiquei lembrando agora que nós temos falado nos últimos tempos muito em linguagem simples, que é uma forma também de acesso, né? Da clareza. Exatamente. Quando você falou, né, você deu o exemplo do edital que precisa estar colocado de uma forma que pessoas possam acessar por meio de ferramentas que ajudem, né, quando há algum tipo de deficiência, a gente também fala que o acesso à informação ele precisa ser cada vez mais para o cidadão. E a linguagem simples é esse caminho, porque muitas vezes, né, existe dentro da administração pública um certo tipo de idioma, digamos assim, né? Que é um idioma que é muito bem compreendido pelo servidor público, por quem trabalha, né, junto aos órgãos públicos, mas que muitas vezes para o cidadão é quase uma outra língua mesmo, né? Então, existe hoje uma discussão bastante importante de como a gente transforma essa fala, essa comunicação
de uma forma mais simples, né? Então, eu vou dar um exemplo muito recente. A gente teve, semana passada, o encontro da Rede SIC, que é justamente o encontro dos servidores públicos, especialmente os servidores públicos federais, que cuidam do tema de acesso à informação, de ouvidoria, e a gente teve uma palestra voltada para a comunicação simples, né? Justamente para conseguir sensibilizar o servidor e, ao mesmo tempo, explicar para ele como é que ele pode simplificar a comunicação com o cidadão. Olha, eu fiquei querendo saber se isso está acessível. Com Ai. certeza. Então, nós temos também uma outra palavra nesse título dessa data, que é universal. E aí a gente fica assim, qual é o conceito de universal nesse sentido? Que é no sentido mundial, e aí fica assim, aquela situação, cada país tem a sua regra, o que vale para um não vale para outro, ou é universal no sentido de direitos, de cidadão, né? Cidadão universal mesmo, que serve para qualquer pessoa no mundo. Como é que funciona isso? Sim, de fato, eu acho que a gente pode falar nos dois conceitos de universal nesse caso. Tanto é universal porque é uma preocupação, né, do global, né, do mundo todo, ou seja, todos os países deveriam, se ainda não tem esse olhar, deveriam ter esse olhar para o direito ao acesso à informação como um direito que deve ser garantido aos cidadãos, como também pode ser universal no sentido de que a todo cidadão deve ser acessível. Então, se a gente olhar para dentro de um país, o que a gente está dizendo é que qualquer cidadão, em qualquer localidade do Brasil, com interesses muito diferentes, com níveis de escolaridade, com vidas diferentes, ele deve ter acesso a essa informação. Então, é universal nos dois sentidos mesmo. Ok. Bom, e aí nós temos a última palavra dessa data, que é a informação. E aí veio o conceito, o que é informação? Porque hoje em dia também nós estamos confundindo um pouco o que é informação do que é opinião, né? E são conceitos bem diferentes. Então, como jornalista, para mim, informação é aquilo que é útil e verdadeiro. E eu não sei se é essa a base. É isso? É por aí? É por aí, sim, Ana. E aí a gente diz o seguinte, né? Que a informação ela deve comunicar algo, ela deve transmitir algum conhecimento. Então, ela não é necessariamente só um dado bruto, né? Ela é algo que diz sobre, né? Então, diz sobre a atuação do governo numa determinada política pública, por exemplo, num determinado serviço público. Então, para fins, né, de direito ao acesso à informação, a gente sempre olha que a informação, a gente, né, entende a informação dessa forma, né? E aí a gente acha que é importante mesmo olhar para esse conceito, até porque a gente não está falando só de um processo, né? No poder público a gente trabalha muito com o processo, o primeiro documento, o segundo documento, a gente não está falando só desses documentos. A gente pode estar falando, por exemplo, de um registro de áudio de uma determinada reunião, por exemplo. A gente pode estar falando de um registro de imagem, né? Então, a informação, dessa forma, ela é ampla e ela deve ter esse objetivo de comunicar. E, obviamente, quando a gente pensa, né, numa informação a ser prestada, né, pelo poder público, é preciso que ela tenha integridade, ou seja, que seja confiável, né? Então, que seja verdadeira. Ok. Então, e aí agora também vamos tocar sobre o assunto da legislação brasileira, que tem muito a ver também com a Controladoria Geral da União. Porque esse direito do cidadão de acesso à informação, ele já estava na nossa Constituição de 88. Porém, ela foi praticamente ganhou forma com uma lei específica de acesso à informação, né, que a gente chama de lei. E essa lei, que é de 2011, Lei 12.527, ela também vem se aprimorando, né? Como tudo na vida. Ela tem o seu dinamismo, a sua essência não muda. O que muda é, às vezes, alguma forma, é isso? Exatamente. A Lei de Acesso à Informação, ela é resultado de uma luta mesmo da sociedade civil que é anterior, inclusive, à Constituição. Como você mesma destacou,
O direito ao acesso à informação, ele é um direito já constitucional, é considerado um direito fundamental, e, portanto, tem um status constitucional elevado. E ele é resultado, inclusive, da luta da sociedade civil no momento da redemocratização, né? Então, o direito ao acesso à informação foi sempre encarado, né, das discussões sobre a Constituição e, né, naquele momento em que o Brasil passava pelo processo de redemocratização, como um direito fundamental para que, de fato, a democracia brasileira se tornasse uma democracia robusta, firme, né, e que pudesse, de fato, contribuir para que a sociedade brasileira tivesse uma evolução, né? Então, a Lei de Acesso à Informação, ela vem muitos anos depois, né? A gente acha muitos anos no nosso tempo de vida, né? Porque você fala, nossa, mas a Constituição de 88, a lei é só de 2011, mas é porque é um caminho mesmo, né? Um amadurecimento do debate, né? Pós-Constituição, né? E a sociedade civil, ao longo desses anos todos, fez, né, o seu papel de pressionar mesmo, né, o poder público, e aí não só o poder executivo, mas especialmente o poder legislativo, de regulamentar o direito de acesso à informação que já estava na Constituição. E aí ela vem com essa característica de garantir, né, que haja um cuidado do ponto de vista desse direito servir a democracia, né? Então, ela tem vários elementos, né, na lei que vem com esse olhar. Então, se a gente vai, por exemplo, pensar que, primeiro, ela tem que se aplicar a todos os poderes. Então, é uma lei que é uma obrigação do Poder Executivo, então todos os ministérios, todas as prefeituras, todos os governos estaduais têm o dever, mas ela também se aplica a todo o judiciário brasileiro, aos legislativos, né? Desde das assembleias estaduais, das câmaras de vereadores, né? Aos tribunais de justiça, da justiça estadual, os tribunais federais, todos os poderes, né? Em todos os níveis da federação, são obrigados, por conta da lei, a dar essa informação para o cidadão, né? Então, de fato, é uma legislação bastante robusta que vem sendo, ao longo dos anos, interpretada e acho que detalhada por meio de decretos, tanto decreto no nível federal quanto nos níveis estadual e municipal, de modo que, sim, tem uma evolução na interpretação, tem uma evolução do ponto de vista, né, de entender como se aplica, e aí os diferentes níveis vão, né, colocando suas próprias legislações a respeito, e de fato é uma legislação que acompanha, que evolui e acompanha a sociedade. E ela também tem as suas exceções, né? Um deles, por exemplo, é o conceito de sigilo. Poderia explicar um pouco? Sim. Então, a gente costuma dizer que a Lei de Acesso à Informação ela é uma lei para garantir transparência. Então, a gente costuma dizer que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. E é assim que a gente olha a lei, que a gente busca aplicar a lei. Mas, por outro lado, há também uma preocupação, né, de garantir a preservação das informações que devem ser preservadas. Então, um exemplo. A informação de todos nós, como cidadãos, né? A gente, o Estado, muitas vezes, os governos, acabam coletando informações nossas para diversas finalidades. E essas informações precisam ser protegidas também, né? Então, existe um dispositivo na lei que garante que as informações que sejam relativas à vida privada, né, intimidade, honra, elas devem ser protegidas. E hoje, inclusive, a gente está numa discussão bastante profunda sobre isso, porque se, por um lado, a gente precisa garantir que essas informações sejam protegidas, por outro, a gente não pode aceitar abusos. Então, a mídia, por exemplo, a imprensa, tem apontado muito essa preocupação de que o sigilo de dados pessoais não seja usado de forma abusiva pelo poder público. Então, hoje a lei diz que esses dados podem ficar reservados, em caráter preservado, por até 100 anos, né?
mas uma coisa que a gente vem discutindo é que não precisa ser até 100 anos, né? Não deve ser usado de forma generalizada, e o governo vem, neste momento, a gente está discutindo na CGU, no governo federal como um todo, como a gente aprimora isso, para que a gente, de um lado, continue garantindo o direito ao cidadão, à preservação da sua imagem, da sua intimidade, mas que a gente não permita que isso seja usado para esconder informações que são de interesse público. Então, essa é uma das hipóteses, sim, de exceção à transparência. Mas existem outras, como, por exemplo, informações que possam gerar risco à segurança do Estado, à segurança da sociedade. Então, eventualmente, informações que possam, de segurança pública, eventualmente, que podem gerar para o cidadão algum risco. Então, as atuações dos órgãos de investigação, da polícia, a gente tem que buscar o meio termo. De um lado, buscar ampliar a transparência, de outro lado, preservar aquilo que deve ser preservado. Acho que um exemplo interessante onde estão as armas utilizadas pela polícia, né? Esse é um dado que a gente não pode entregar, porque se você diz, olha, naquele lugar ali eu tenho, né, a quantidade X de armamento, de munição, no volume tal, e dar um endereço, você pode fragilizar, né? Você pode ter ações, né, do crime, né, que busquem esse armamento. Então, esse, por exemplo, é um tipo de informação que, de fato, existem razões para que ela fique reservada, né? Mas, assim, situações em que o órgão perceba isso, o canal, né, o meio para preservar, é a classificação da informação. Então, a lei mesmo já prevê, olha, existem sim informações que devem ser preservadas, devem ser colocadas em sigilo, e elas devem ser classificadas. Então, você pode falar, olha, ela precisa ficar reservada por 5 anos, né? A lei fala em 5 anos, 15 anos, 25 anos, quando a informação é realmente mais crítica. Pode até ser prorrogado esses 25 anos, se transformar em 50. Mas o importante dizer é que tem prazo, não pode ser para sempre, né? Então, é nesse sentido que o sigilo também é protegido pela lei. E assim a gente vai também conhecendo a história ao longo do tempo, né? A senhora foi falando, eu fui pensando nesse caminho interno do setor público para garantir isso, porque os setores, todo órgão público tem alguns meios, né? Tem alguns grupos, alguns responsáveis. Como a gente tem ligada à transparência, temos também a ouvidoria, temos também a comissão de ética, temos também as unidades de gestão da integridade. Existem vários mecanismos que zelam por isso, né? Exatamente. A gente costuma dizer que realmente a integridade, né, da atuação do Estado, ela envolve várias coisas, né? E você citou aí, né? Tem, de um lado, a transparência, né, que pode ser a transparência passiva, essa que o cidadão vai lá, entra com pedido e recebe a informação, como pode ser também a transparência ativa, quando o próprio órgão entende, né, e proativamente coloca informações já nos seus sites, nos portais, mas pode também ser outros canais. A ouvidoria, por exemplo, é um canal que o cidadão também tem com o órgão e que vai indicar ali onde tem problemas, né? Então, cada uma dessas, né, dessas unidades, né? Então, da ouvidoria, acesso à informação, né, integridade, elas são todas parte de um único objetivo, que é transformar a atuação do Estado numa atuação que tenha possibilidade de controle social, que tenha possibilidade de verificação, né, da adequação, da ética, né? Então, nesse sentido, inclusive, a CGU, né, ela engloba, se a gente for pensar, ela realmente é o local onde essas pontas estão amarradas, né? E então, eu acho que é exatamente essa é a visão que a gente tem hoje, né, de garantia de integridade da atuação do poder público. Lembrando, por exemplo, que um dado que é colocado é a agenda de gestão da alta gestão, né?
Então, essa também foi uma construção para que se houvesse a transparência disso. Então, hoje, por exemplo, o cidadão acompanha, se a pessoa fala que esteve num lugar, mas ali a agenda dele estava dizendo que estava em outro. Então, tem uma série de itens que estão disponíveis hoje, né, de acesso à informação, para que a população acompanhe como anda o setor público. E tem um ponto que é uma outra lei, que é com relação à gestão da proteção de dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque dados pessoais, né? Que também é uma outra questão. Antigamente a gente colocava lá o CPF no edital, hoje em dia não coloca mais. Também existe uma proteção de certas informações pessoais, né? Com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma outra contraparte dessa história, né? Sem dúvida, Ana. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela é uma lei que vem depois da LAI, né? E ela vem com outro enfoque. Então, a gente até acha importante esclarecer mesmo, porque há muita dúvida, né? Ah, mas depois da LGPD, então, tem dados que eu não posso mais entregar, né? A LGPD revogou a LAI naquilo que se refere a dados pessoais, e aí a gente precisa esclarecer que não. As duas legislações, elas têm objetivos bastante diferentes mesmo. Obviamente, tem diálogos que acontecem, mas a LGPD, o objetivo dela, em especial, é garantir que que o dado cidadão coletado, tanto pelo Estado como pelas empresas privadas, seja coletado de forma cuidadosa, ou seja, seja coletado só aquele dado que precisa ser coletado por alguma razão. Então, não pode permitir que a coleta seja geral e que não tenha nenhum objetivo. É preciso que esse dado seja cuidado enquanto estiver na posse, né, do governo ou de uma empresa. Esse dado precisa ser protegido, né? Mas não protegido no sentido de que não pode ser dada a transparência. Em alguns casos até pode, mas ele não pode ser, por exemplo, colocado de forma que qualquer um possa usá-lo de forma indiscriminada. Então, a proteção de dados é nesse sentido, né? Então, a gente costuma dizer que a LGPD, ela cuida do tratamento do dado pessoal, né? Então, como esse dado, ele chega para dentro do governo, como é que o governo deve cuidar dele enquanto estiver com esse dado, e a lei, ela trata de transparência. Então, assim, a hipótese de sigilo de dados pessoais, como eu falei agora há pouco, ela está num artigo da lei, que diz que, de fato, existem informações pessoais que devem ser protegidas, né? Então, elas não se opõem, elas se harmonizam, né? E as duas legislações estão aí para garantir o cuidado da informação, né? E a integridade da informação e o uso adequado. E hoje, com a inteligência artificial, que é um assunto tão novo, né? Mas esse sistema que pega a informação aqui e ali, junta tudo para gerar um outro, né? Como a legislação tem acompanhado essas tecnologias? Pois é, a inteligência artificial eu acho que é um tema, é o tema do momento, né? Assim, e é o desafio também do momento. Acho que é um desafio para a sociedade global, né? Aí, né, voltando com o olhar também global, como se regulamenta, como é que os estados vão cuidar para que essas ferramentas que hoje estão à disposição da sociedade, que vão estar cada vez mais à disposição, sejam utilizadas de forma cuidadosa, criteriosa e que não gerem desinformação. Então, hoje, né, no Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação, né, mas a gente já tem um debate que está se tornando cada vez mais robusto dentro do governo, no Congresso, na sociedade civil, com o objetivo justamente de pensar como é que a gente faz para dar segurança para o uso dessas ferramentas, né? E, de fato, é um desafio, mas é um desafio que precisa ser enfrentado com urgência, né? Porque já está aí, já é uma realidade. Então, como é que você garante, por exemplo, que o uso não vai gerar, ao invés de gerar informação adequada, de democratizar ainda mais,
ela não se torne uma ferramenta contrária, né, de geração de desinformação. Bom, estamos chegando ao fim. E como nós falamos de acesso universal à informação, nós estamos tratando a respeito de liberdade e responsabilidade. Então, Ana, eu agradeço a secretária nacional por se dispor a estar aqui conosco no IFB, falando para os ouvintes e também para você que está nos assistindo pelo YouTube, TV IFB, sobre esse tema tão importante. E fique à vontade para as suas palavras finais. Ana Cristina, queria agradecer muito, né, o convite, agradecer aos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo também pelo YouTube, porque é um tema importante para a sociedade como um todo. Então, de fato, a gente sempre acha importante poder falar um pouco mais, poder esclarecer e poder reforçar para o cidadão que o direito ao acesso à informação é um direito muito ligado à democracia, ao fortalecimento da democracia, aos direitos fundamentais, né, acesso aos demais direitos. Então, é um direito que interessa a todos nós, né? Então, para mim, de fato, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Ok, fique conosco. Até a próxima.